Um homem barbudo empurrou uma menina trêmula ao chão, sua bota respingando lama em seu rosto. Ela não passa de uma rata de rua, vale mais vendida do que salva, cuspiu ele, enquanto a criança apertava contra o peito o seu brinquedo esfarrapado como se fosse um escudo. Mas então, uma voz calma e furiosa cortou a tempestade. Alexander Carter, o bilionário, avançou. Encoste nela de novo e você vai se arrepender. O que você teria feito em seu lugar? Conte-me suas opiniões abaixo. A chuva martelava a cintilante costa de Lisboa, borrando as luzes do porto em trêmulos rastos de branco dourado. As ondas embatiam contra o quebra-mar com uma violência que parecia ecoar a tempestade que se abatia nos céus. Nesta cidade de glamour e riqueza, onde o champanhe corria tão livremente como a brisa mediterrânea, ninguém queria estar na rua com um tempo daqueles. Mas uma pequena figura não tinha escolha. Inês tinha apenas 7 anos, mas já tinha aprendido que a fome tinha de sua própria maneira de tornar o mundo cruel. Descalça, as suas pernas finas chapinhavam por vielas inundadas, o vestido encharcado a agarrar-se ao seu corpo trêmulo. Ela agarrava um coelho de pelúcia esfarrapado contra o peito, o último fragmento de uma vida de que mal se lembrava. Um relâmpago rasgou o céu e, por um momento, o seu rosto apareceu, com os olhos arregalados e desesperados, emoldurado por cabelos colados às bochechas. Ela não sabia para onde estava de ir a correr, apenas que os homens que gritavam atrás dela há pouco finalmente tinham desistido. Agora ela corria da chuva, do medo, da própria solidão. Na colina acima da marina, a propriedade dos Carter erguia-se como uma fortaleza de vidro e pedra, dominando a cidade com um comando silencioso. As paredes da mansão brilhavam fracamente sob as luzes de segurança e à sua entrada erguia-se uma casa maior do que a maioria das famílias jamais poderia sonhar. Para a maioria, era intocável, mais um lembrete de quão diferentes eram as vidas dos ricos das que viviam lá embaixo. Mas para Inês, parecia o único lugar onde ela se podia esconder da tempestade. Ela espremeu-se por uma abertura na cerca de ferro, arranhando os braços no metal frio. A sua pequena figura desapareceu para dentro das sebes do jardim bem cuidado, encolhendo-se sob o peso da chuva. Ela agachou-se atrás de uma roseira, o seu hálito a embaciar no ar frio. Ela poderia ter ficado lá até de manhã, assustada demais para se mover, se não fosse o som de um motor a zumbir suavemente pela entrada. Um carro preto e elegante, polido mesmo debaixo de lençóis de chuva, rolou lentamente em direção à garagem. Lá dentro, João Carter agarrava o volante com uma calma experiente. Ele tinha 45 anos, um homem cujo nome comandava o mundo imobiliário de Londres a Hong Kong. As pessoas falavam dele como inabalável, brilhante, impossivelmente disciplinado. Ele vivia sozinho neste palácio de aço e mármore, acompanhado apenas por funcionários que vinham e iam como sombras. O sucesso tinha-lhe comprado tudo, exceto a única coisa que ele nunca admitiu. Faltava-lhe uma ligação. Assim que o carro parou, João saiu com as chaves na mão. Ele ajustou o casaco contra a chuva, já a calcular os relatórios que precisava de rever antes da reunião de amanhã em Genebra. Mas, de repente, uma pequena voz irrompeu no meio da tempestade. "Senhor, posso dormir na casota do seu cão esta noite?" Ele parou. Por um momento, perguntou-se se a tempestade o estava já a iludir. Virou-se lentamente, percorrendo a escura entrada até que os seus olhos a encontraram. Uma figura minúscula, encharcada até aos ossos, estava a poucos metros de distância. Os seus lábios tremiam a cada palavra. Os seus olhos eram suplicantes e assustados. "Eu serei silenciosa", ela acrescentou rapidamente, como se tivesse medo de que ele a repreendesse. "Apenas até a tempestade passar." João piscou os olhos, totalmente desprevenido. Ele tinha passado a vida a negociar contratos de milhares de milhões de euros. No entanto, ali estava, desfeito por uma criança não mais alta do que a sua cintura. Ele não tinha cão. Ele nunca tinha sequer considerado ter um animal de estimação. Parecia-lhe confuso, imprevisível, mas a menina não sabia disso. Para ela, até a casota de um cão era mais esperança do que as ruas encharcadas pela chuva. Ele olhou para ela por mais tempo do que pretendia, a sua mente a revolver imagens da sua própria infância, memórias que ele normalmente trancava. A ideia de uma criança de 7 anos a enfrentar a noite sozinha atingiu-o como um golpe. Por um momento, a tempestade pareceu desaparecer, o silêncio a estender-se entre eles. "Não podes ficar aqui fora", ele disse finalmente, a sua voz mais firme do que esperava. A menina baixou o olhar para as poças aos seus pés. "Não farei confusão. O jardim está bem." Ele sentiu algo a apertar no seu peito, uma dor estranha e inquietante. "Qual é o teu nome?" ele perguntou. "Inês."
ela sussurrou. Ele agachou-se para que os seus olhos se encontrassem. De perto, ele podia ver os arranhões nos seus braços, a lama agarrada às suas pequenas mãos, a maneira como os seus ombros tremiam debaixo do tecido encharcado do seu vestido. Mas o que mais o impressionou foram os seus olhos, escuros, arregalados, cheios de uma mistura de medo e de um tipo desesperado de esperança que parecia demasiado maduro para o seu rosto. Inês, ele repetiu lentamente, testando o som. Não posso deixar-te dormir na rua. Entra, pelo menos até estares quente. Os olhos dela arregalaram-se como se tivesse ouvido mal. Lá dentro? Ela perguntou suavemente, a descrença a colorir o seu tom. Sim, lá dentro. Ele abriu a porta pesada, as luzes a espalharem-se pelos degraus de pedra. Durante anos, aquelas portas tinham acolhido apenas parceiros de negócios e conhecidos. Agora, estavam abertas para uma criança que tinha pedido apenas um canto para se abrigar. Ela hesitou, olhando para sua roupa a pingar e depois para ele. Vou sujar tudo. Os móveis podem ser limpos, ele disse. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu a verdade das suas palavras. Lentamente, cautelosamente, Inês atravessou o limiar. Os seus pequenos pés deixaram pegadas molhadas no chão de mármore polido, cada passo como uma declaração de que algo tinha mudado. Ela ergueu o olhar para o grande lustre, a cintilar por cima da escadaria de mármore, subindo em espiral como algo saído de um livro de contos. A sua boca abriu-se de espanto, mas ela não disse nada. João observou-a, uma estranha mistura de orgulho e vergonha a subir dentro dele. Ele tinha passado décadas a construir aquele palácio, a colecionar arte, a encher salas com tesouros. No entanto, nunca tinha parecido tão diferente até ser visto através dos olhos dela. O meu nome é João, ele disse, fechando a porta suavemente atrás deles. Estás segura aqui esta noite. Inês abraçou o coelho com mais força e assentiu, o seu cabelo molhado agarrado às bochechas. Ela não o agradeceu. Talvez ela ainda não confiasse que não lhe seria pedido para ir embora, mas no seu silêncio, João sentiu o peso da responsabilidade a assentar sobre os seus ombros. Ele não tinha ideia por que aquele momento importava tanto, mas ele sabia com certeza que a sua vida acabara de mudar tão certamente como as marés a baterem na costa de Lisboa lá fora. A tempestade rugia, mas dentro da mansão, uma calma frágil começou a florescer, uma que nem a criança nem o milionário entendiam por completo. A mansão era um mundo que Inês nunca tinha visto antes, um lugar onde o calor jorrava de luzes douradas e cada superfície brilhava como se nunca tivesse conhecido o pó. Ela parou mesmo à entrada, a pingar para o chão de mármore, incerta se devia dar mais um passo. O cheiro de madeira polida e colônia suave pairava no ar, tão diferente do mofo e do fumo da rua que se agarravam à sua roupa. João Carter colocou o seu casaco numa cadeira e olhou para ela, não com a impaciência de um homem incomodado, mas com uma espécie de curiosidade cautelosa. Anda, ele disse, a sua voz firme, mas mais suave do que antes. Ele levou-a a passar por pinturas que pareciam pertencer a museus, por pesadas cortinas de veludo que abafavam a tempestade lá fora. Inês arrastou-se atrás, os seus dedos a tocarem na parede como se precisasse de confirmar que a casa era real. Ele abriu uma porta para uma casa de banho de hóspedes e a visão à sua frente fê-la ofegar. Azulejos de mármore estendiam-se do chão ao teto, refletindo o brilho de um lustre. Uma banheira grande o suficiente para ser uma piscina, aos seus olhos, enchia-se lentamente com água a fumegar enquanto João rodava as torneiras polidas. O som da água a correr era estranho para ela, não porque ela nunca o tivesse ouvido antes, mas porque ali significava segurança e conforto. Água quente! Ela sussurrou como se fosse um segredo. Ela ficou imóvel à porta, sem vontade de ir mais longe. João notou a sua hesitação. Ele trouxe toalhas de um armário próximo de algodão egípcio macio e colocou-as ordenadamente ao lado da banheira. É para ti, ele disse simplesmente. Os olhos dela arregalaram-se. Para mim, ele assentiu. Podes tomar banho. Vai ajudar-te a sentir este quente de novo. Por um momento, os lábios da Inês tremeram com a vontade de protestar. No seu mundo, água quente era um privilégio, não algo livremente oferecido. Ela entrou cuidadosamente, a sua pequena mão a descansar no rebordo de mármore, como se ele pudesse desaparecer. Ela tocou no vapor que subia, sorrindo levemente quando ele se enrolou nos seus dedos. João desculpou-se, deixando a porta entreaberta para que ela não se sentisse presa. Na quietude dos seus próprios pensamentos, ele ficou surpreendido com a profundidade com que a imagem do seu espanto o tocou. Ele tinha desenhado aquela casa para impressionar parceiros, para sinalizar riqueza, mas naquela noite, ela servia a um propósito muito mais simples: oferecer a uma criança a sua primeira amostra de conforto.
Quando Inês finalmente saiu, enrolada numa toalha que quase a engolia, ela parecia transformada. O seu cabelo caía em ondas úmidas à volta do seu rosto. As suas bochechas estavam coradas do calor. Ela agarrou a toalha com força, os olhos a moverem-se nervosamente como se não soubesse o que ia acontecer a seguir. João entregou-lhe uma das suas camisas brancas lisas, tão grande que lhe chegava aos joelhos. Ela vestiu-a com cuidado e precisão, alisando o tecido como se fosse seda. "Deves estar com fome", ele disse. Ela assentiu sem falar, mas o fraco roncar do seu estômago respondeu por ela. Na cozinha, João abriu um frigorífico alinhado com iguarias, caviar, queijos importados, vinhos que valiam milhares. Nada daquilo parecia certo. Depois de uma pausa, ele decidiu-se por algo muito mais simples. Aqueceu leite batendo o chocolate com um batedor até que ficasse com espuma e pôs um prato de biscoitos da despensa. O cheiro encheu a sala, doce e convidativo. Inês sentou-se na beira de uma cadeira alta, as suas pernas a balançarem sem chegarem ao chão. Quando a caneca foi colocada à sua frente, ela hesitou. Ela segurou-a com as duas mãos, como se a pudessem tirar a qualquer momento. O primeiro gole fê-la fechar os olhos e quando os abriu de novo, as lágrimas brilhavam nas pontas. "É bom demais", ela murmurou, a sua voz a quebrar. João observou em silêncio, algo a apertar no seu peito. Ela comeu devagar, a mordiscar cada biscoito. Mas ele notou-a a escorregar um para o bolso quando pensou que ele não estava a olhar. Velhos hábitos de sobrevivência. Ele não a impediu. Em vez disso, sentiu uma tristeza silenciosa pelo fato de uma criança tão jovem já ter aprendido a guardar comida para a fome do dia seguinte. Quando o seu pequeno corpo começou a cair de exaustão, ela perguntou timidamente: "Posso dormir no sofá?" "Prometo que não farei bagunça." João sentiu o peso daquelas palavras. Ela estava a pedir permissão para existir no seu espaço, não a exigir, não a presumir. "Vais dormir no quarto de hóspedes", ele respondeu, o seu tom não deixando espaço para argumentos. Os olhos dela arregalaram-se em choque, como se ele lhe tivesse oferecido um palácio. Ele levou-a pela escadaria para um quarto raramente usado. A cama era vasta, coberta com lençóis tão brancos que quase brilhavam. Inês ficou paralisada à porta, a olhar para ela como se fosse uma nuvem. "É grande demais", ela sussurrou. "É tua esta noite", João disse. Ele ajustou as almofadas de uma forma desajeitada, que denunciava há quanto tempo não cuidava de ninguém, a não ser de si mesmo. Ela subiu para a cama, desaparecendo nas dobras da manta, o seu coelho de pelúcia debaixo do braço. Quando ele apagou a luz, deixando apenas um pequeno candeeiro a brilhar, ele ouviu a sua voz no escuro. "Obrigada, Sr. João." Ele parou. A gratidão de uma criança que não tinha nada atingiu-o mais profundamente do que qualquer homenagem que ele tinha recebido na sua carreira. Ele fechou a porta suavemente, os seus passos a ecoarem no corredor silencioso. Naquela noite, João sentou-se no seu escritório, rodeado de contratos e relatórios financeiros, mas não conseguia concentrar-se. Os seus pensamentos voltavam uma e outra vez para a pequena figura enroscada na cama de hóspedes. Algo sobre a presença dela abalava as paredes cuidadosamente construídas que ele tinha erguido à sua volta. Não era pena, era algo mais pesado, mais pessoal. Pela primeira vez em anos, ele questionou-se a sua vida, o seu sucesso imponente, a sua solidão infinita. Alguma vez tinham sido suficientes. Pelo corredor, Inês dormia mais profundamente do que tinha dormido em meses. Pela primeira vez, ela não sonhava com ruas ou fome. Ela sonhava com calor, com uma voz que não a tinha mandado embora, com uma casa que podia ter um canto só para ela. Feridas invisíveis não podem ser curadas numa única noite, mas a tempestade lá fora tinha lhe dado mais do que abrigo. Tinha lhe dado um vislumbre de pertença, e para João tinha aberto uma porta que ele nunca soube que tinha trancado. A tempestade continuava a rugir, mas dentro da mansão uma calma frágil começou a florescer, uma que nem a criança nem o milionário entendiam por completo. A luz do sol da manhã derramou-se pelas janelas largas da propriedade dos Carter, inundando os pisos de mármore com calor. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, Inês acordou sem tremer. Ela esticou-se debaixo de uma manta pesada, piscando a luz dourada, desorientada pelo conforto em si mesmo. A noite anterior parecia um sonho, o banho, a comida, a cama enorme que tinha embalado o seu pequeno corpo como um casulo. Ela abraçou o seu coelho de pelúcia e sussurrou-lhe como se estivesse a garantir a si mesma que tudo aquilo era real. No andar de baixo, João já estava sentado na longa mesa de jantar, um jornal dobrado ao lado de uma chávena de café a fumegar. Os seus olhos, no entanto, não estavam na leitura.
Eles continuavam a desviar-se para o corredor, à espera do som de pequenos passos. Quando Inês apareceu ao usar a camisa demasiado grande que ele lhe tinha dado, o cabelo escovado suavemente por uma mão tímida, ele sentiu algo a agitar-se nele. A casa já não parecia tão cavernosa, tão vazia. O pequeno almoço foi simples: tostas, ovos, fruta fresca. Inês comeu calmamente, a sua postura alerta, como se cada dentada pudesse ser a última. João observou em silêncio, notando a forma cuidadosa como ela guardava pedaços de pão ao lado do seu prato. As feridas invisíveis demoravam-se, mesmo nos gestos mais pequenos. Mais tarde naquela manhã, ele decidiu levá-la a sair. "Precisas de roupa decente?" ele disse gentilmente, mas com firmeza. Ela piscou os olhos incerta até que ele acrescentou: "Vamos juntos. Apenas algumas coisas." Eles foram de carro para Lisboa, o carro elegante a deslizar pelas estradas ensolaradas até que a cidade se ergueu à volta deles com a sua agitação e elegância. Inês pressionou o rosto contra a janela, os olhos arregalados com a visão de montras e cafés, os pináculos da catedral a alcançarem o céu. Quando João a guiou para uma loja de roupa, ela hesitou à entrada, sobrecarregada com as prateleiras cheias de cores e texturas que ela nunca tinha conhecido. Ela escolheu os artigos mais baratos que encontrou, puxando a sua manga para lhe mostrar um vestido simples, um par de calças de ganga. A sua voz era pequena. "Isto é o suficiente, Sr. João. Não tem de gastar tanto." Ele olhou para ela por um longo momento antes de colocar uma mão no seu ombro. "Inês, tu mereces mais do que o suficiente." Foi então, no meio do burburinho da loja, que as sombras do seu passado começaram a reaparecer. Enquanto eles caminhavam em direção à caixa, o corpo da Inês enrijeceu. A sua pequena mão agarrou o braço dele com uma força repentina. Ele seguiu o seu olhar para a rua lá fora, onde 3 homens se encostavam a uma parede, os seus olhos fixos nela. O fôlego da Inês acelerou. O seu sussurro tremeu. "São eles." Os homens começaram a mover-se, a abrir caminho pela multidão. João reagiu sem pensar, puxando-a para perto. Ele saiu, a sua presença imponente, protetora. O homem mais alto, barbudo e a sorrir com malícia, falou primeiro: "Parece que encontraste a nossa pequena amiga. Tu andas a segui-la. Ela pertence-nos." Outro grunhiu, cuspindo para o chão: "Não se trata de pão, é sobre respeito. Ela andou nas nossas ruas e agora deve-nos." João sentiu uma fúria a crescer, crua e desconhecida. "Ela é uma criança." Ele disse, a sua voz firme, embora o seu pulso batesse com força: "Não te aproximarás dela novamente." Os homens riram, alto e zombeteiro. Os transeuntes olharam, mas rapidamente desviaram o olhar, fingindo não ver. Naquele momento, João entendeu que a sua riqueza e reputação não significavam nada ali. Aquele era um mundo governado pela intimidação, onde uma menina assustada podia desaparecer e ninguém interferiria. Ele puxou Inês para trás dele, os dedos dela a cravarem-se na sua manga. Os homens aproximaram-se, as suas risadas a desvanecerem-se em ameaças. "Podemos fazê-la desaparecer," o barbudo disse, a sua voz baixa. "A menos que queiras fazer com que valha a pena." Era uma extorsão, velada, uma transação disfarçada de ameaça. João estendeu a mão para a sua carteira, não porque pensasse que o dinheiro resolveria a situação, mas porque precisava de tempo. Ele entregou os euros com um olhar frio. "Peguem nisto e nunca mais voltem." Os homens aceitaram, mas os seus sorrisos apenas se tornaram mais aguçados. "O dinheiro não vai mudar o que ela é," um deles disse. "Os ratos da rua voltam sempre a rastejar." Inês tremeu, os seus olhos a transbordarem de lágrimas, e João sentiu o peso do seu medo a assentar nos seus ossos. Ele guiou-a rapidamente de volta para o carro, trancando as portas com um estalido. Assim que o motor rugiu, Inês enterrou o rosto na manga dele. "Eles não vão parar," ela sussurrou. "Eles nunca param." De volta à mansão, o silêncio pairou sobre eles. João serviu um copo de água para ela, as suas mãos firmes, embora a sua mente estivesse a 1000 a hora. Ele sabia que aqueles homens não iriam simplesmente desaparecer. Eles voltariam à espera de uma fraqueza. Naquela noite, um novo visitante chegou. Uma assistente social de Lisboa, atraída por relatos de que uma criança tinha sido vista a entrar na propriedade dos Carter. O nome dela era Ana Gomes, uma mulher com olhos bondosos e a calma experiente de alguém que tinha visto demasiadas histórias como a de Inês. Ela fez perguntas, de onde a Inês tinha vindo, o que João pretendia. Inês clung to the arm of his chair, her voice breaking as she insisted, "He takes care of me. Please don't send me back." Ana ouviu, a sua caneta imóvel contra o papel. Ela explicou os procedimentos, a necessidade de documentação, a lenta maquinaria da lei.
João sentiu-se a irritar com a ideia de burocracia, a decidir o destino de uma criança cuja vida já tinha sido marcada pela indiferença. Mais tarde, a sua irmã chegou sem aviso prévio de Londres. Isabel Carter era uma mulher da política, equilibrada e inflexível. Ela entrou na mansão como uma tempestade, a sua voz afiada com a acusação. João, que loucura é esta? Uma criança das ruas. Tu percebes o escândalo que isto pode causar? As suas palavras atingiram-no mais duramente do que as ameaças dos homens em Lisboa. Para Isabel, tudo se resumia à reputação, o nome da família, o império que eles tinham construído. Ela pediu-lhe que deixasse os serviços sociais tratarem do assunto para proteger o legado deles. Mas quando João olhou para Inês, a sua pequena figura pressionada contra as costas do sofá, os olhos arregalados de medo com a ideia de o perder, ele sabia que já tinha escolhido. As ruas tinham deixado as suas sombras nela, mas ele não a deixaria voltar para lá. A noite tornou-se longa, cheia de perguntas não respondidas e ameaças que pareciam maiores do que a tempestade lá fora. No entanto, enquanto Inês caía num sono inquieto, João sentou-se ao lado dela, a sua determinação a endurecer. A riqueza sozinha não a podia proteger. Para a manter segura, ele precisaria de algo mais forte do que dinheiro. Ele precisaria de uma coragem que não tinha invocado há anos e uma vontade de lutar uma batalha que ia muito além de salas de reuniões e contratos. As sombras das ruas tinham nos encontrado, e João entendeu que a sua vida nunca mais voltaria a ser o que era. Não depois da Inês, não agora. Os dias seguintes à confrontação em Lisboa foram inquietos. João reforçou a segurança à volta da propriedade, mas ele não conseguia apagar o medo que via nos olhos da Inês sempre que um carro abrandava na rua lá fora. Ela tentava ser corajosa, mas a forma como o seu pequeno corpo se encolhia com barulhos repentinos atraía. Ele tranquilizava-a de que ela estava segura, embora, na verdade, ele estivesse assombrado pela dúvida. As sombras não desaparecem simplesmente porque se fecha uma porta. Uma tarde, enquanto João estava preso em reuniões com os seus conselheiros legais sobre a possibilidade de tutela, Inês acompanhou Ana Gomes, a assistente social, a uma consulta médica de rotina na cidade. João hesitou em deixá-la ir sem ele, mas Ana insistiu que era necessário, prometendo mantê-la segura. Inês, ansiosa por uma sensação de normalidade, convenceu-o com um sorriso tímido. É apenas uma consulta. Eu vou ficar bem. Ele não ficou. Horas depois, quando-lhe o seu telefone tocou com a voz trêmula de Ana do outro lado, o seu mundo desabou. João, eles levaram-na, levaram a Inês. As palavras rasgaram-no. Ana explicou entre soluços. 3 homens tinham-nas encurralado à saída da clínica, um a pressionar um bilhete na sua mão enquanto os outros arrastavam Inês para uma carrinha. Eles sabiam o teu nome, ela disse. Eles disseram que tinhas 24 horas para pagar 50.000 euros, ou ela desapareceria para sempre. João sentiu uma fúria fria a assentar nos seus ossos. O dinheiro nunca foi a verdadeira exigência. Era poder, controlo, crueldade. No entanto, ele não tinha escolha a não ser seguir. Naquela noite, ele levantou os fundos, cada euro uma oferta oca. À meia-noite, uma chamada veio de um número não listado. A voz do homem barbudo deslizou pela linha. Temos a menina. Se a queres viva, traz 100.000 euros para as docas. Em Barcelona, sozinho. Ana implorou-lhe para chamar a polícia, mas João abanou a cabeça. Se os envolvermos, eles vão desaparecer com ela. Ele não podia correr esse risco. Pela primeira vez em anos, ele sentiu-se completamente impotente, despojado da armadura que a sua fortuna normalmente lhe dava. No entanto, debaixo dessa impotência, algo mais feroz surgiu: determinação. Ele não os deixaria vencer. A noite era pesada quando ele chegou ao armazém abandonado na beira do porto de Barcelona. Contentores enferrujados erguiam-se como sentinelas silenciosas, o ar do mar salgado e com cheiro a óleo. Ele carregava um saco de desporto cheio de dinheiro, cada passo a ecoar contra o pavimento rachado. Lá dentro, sob a luz de um único candeeiro a piscar, ele encontrou-a. Inês estava sentada amarrada a uma cadeira, o seu rosto pálido, as suas bochechas riscadas com lágrimas secas. Mas quando os seus olhos se ergueram e encontraram os dele, algo se acendeu. Senhor João, ela sussurrou, o alívio a inundar a sua voz. Deixem-na ir, ele exigiu, a sua voz firme, embora as suas mãos se apertassem à volta da alça do saco. O homem barbudo saiu das sombras, ladeado pelos seus cúmplices. Tens o dinheiro? João atirou o saco para a frente. 80.000 euros. O resto virá quando ela estiver segura. O homem riu. Achaste que negociamos com vidas, Carter? A menina é muito esperta. Ela vai dar um alto preço noutro lugar se não satisfazeres as nossas exigências.
As palavras torceram-se como uma faca. João deu um passo em frente, mas antes que ele pudesse falar, a voz da Inês cortou a tensão. Não me podem vender, ela disse. O seu tom surpreendentemente calmo para uma criança. Porque eu sei quem vocês são. O homem parou. Eu ouvi-vos a falar, ela continuou, os seus olhos afiados. O seu nome é Mark Riley. O senhor vive na Blossom Lane. Tem uma filha que vai à escola de São Francisco. O homem barbudo empalideceu, a fúria a cintilar nos seus olhos. E o senhor? Ela disse, virando-se para o segundo. John Davis, a sua mãe está no hospital em Nápoles. Não quer que ela saiba o que faz na verdade. A sala mudou. A confiança deles falhou, exposta pela precisão da memória de uma criança. Até João ficou chocado com a coragem dela. Ela tinha pegado no pouco poder que tinha. Os seus olhos, os seus ouvidos, e transformou-o numa arma mais afiada do que qualquer lâmina. Sirenes distantes gemeram, fracas, mas a crescer. Ana tinha desobedecido às suas instruções, contactando as autoridades afinal. Os homens trocaram olhares frenéticos. Isto ainda não acabou, Riley rosnou, cortando as cordas dos pulsos da Inês antes de fugirem pela saída dos fundos. João correu para na frente, agarrando Inês nos seus braços. Ela agarrou-se a ele com força desesperada, o seu pequeno corpo a tremer. Eu sabia que o senhor viria. Ela sussurrou contra o seu peito. Ele abraçou-a com força, a sua garganta apertada. Ninguém te vai tirar de mim novamente. Quando a polícia chegou minutos depois, o armazém estava vazio dos raptores, mas cheio dos ecos que eles deixaram para trás. Inês, embora a tremer, ficou ao lado de João com a cabeça erguida. Ela tinha enfrentado o terror e lutado contra ele com nada mais do que a sua mente e a sua vontade. E João soube então que ela não era apenas uma criança que precisava de ser salva. Ela era alguém que o tinha salvo também, da vacuidade da sua própria vida. Naquela noite, enquanto eles se afastavam do porto de Barcelona, Inês adormeceu ao seu lado. João olhou para as luzes da cidade, o mar a estender-se infinitamente para lá, e sentiu uma clareza que ele nunca tinha conhecido. Isto já não se tratava de proteção por obrigação. Tratava-se de amor, de família, de um laço que nem o dinheiro nem o medo podiam quebrar. A batalha não era apenas pela segurança dela, era pelo direito de ficar ao seu lado, de ser a pessoa em quem ela podia confiar quando o mundo ficasse escuro. E ele lutaria essa batalha pelo resto da sua vida se fosse preciso. 6 semanas após a noite nas docas de Barcelona, a propriedade dos Carter já não parecia um monumento à solidão. O silêncio que uma vez se estendia infinitamente pelos seus salões tinha sido substituído pelo som de riso, de passos apressados, de perguntas feitas com a voz curiosa de uma criança. Inês tinha mudado, não só na aparência, mas no espírito. As suas bochechas tinham um brilho saudável. O seu cabelo apanhava a luz em ondas suaves, e os seus olhos, outrora cansados, agora brilhavam com uma confiança João nunca tinha visto antes. Ela tinha começado a sonhar, e com cada sonho, João encontrou-se a redescobrir a vida através dela. Na manhã da audiência de adoção em Lisboa, João ficou em frente ao espelho, a ajustar a sua gravata. As suas mãos, geralmente tão firmes, tremiam de antecipação. Hoje ele já não seria um tutor na prática, mas na lei. Hoje, Inês tornar-se-ia oficialmente a sua filha. Quando ela correu para o quarto no seu vestido azul pálido, o mesmo que ela uma vez só tinha ousado admirar na montra da loja, ele sentiu a sua garganta apertar-se. "Eu estou bem?" ela perguntou, rodando para que a saia voasse à volta dos seus joelhos. "Estás perfeita", ele disse, ajoelhando-se para que os seus olhos se encontrassem. Absolutamente perfeita. No Tribunal de Lisboa, a grandiosidade da sala parecia sobrecarregar a Inês no início, mas quando o juiz lhe perguntou onde ela queria viver, ela respondeu com uma certeza inabalável: "Com o Sr. João, com o meu pai." A palavra pairou no ar, frágil, mas poderosa. Os olhos de João embaciaram quando ele a ouviu, e pela primeira vez em décadas, ele deixou as lágrimas caírem. A adoção foi finalizada em menos de 1 hora, e quando os papéis lhe foram entregues, eles pareceram mais pesados do que qualquer contrato que ele alguma vez tinha assinado. Isto não era negócio, isto era pertença. Até Isabel, a sua irmã, tinha viajado para Lisboa semanas antes. Ela tinha ficado furiosa, avisando de escândalo, mas ela tinha visto a transformação no seu irmão e na criança. De pé fora do tribunal, ela inclinou-se para abraçar Inês, a sua máscara cuidadosamente composta a escorregar para algo mais quente. "Agora sois uma família", ela sussurrou. E pela primeira vez, ela dizia a verdade. De volta a Lisboa, a mansão tinha começado a refletir a mudança no seu proprietário. A perfeição estéril suavizou-se numa casa cheia de sinais de vida.
livros espalhados em mesas, desenhos presos no frigorífico, uma bola de futebol a descansar no canto do jardim. João já não trabalhava horas intermináveis atrás de portas fechadas. Ele levava ter a Inês à escola, sentava-se com ela enquanto ela fazia os trabalhos de casa e aprendeu a arte de ouvir, verdadeiramente ouvir, as histórias do seu dia. Ela tinha uma vez pedido nada mais do que um canto para se abrigar, e agora ela carregava o conhecimento de que nunca mais seria rejeitada. Mas a visão de João estendia-se para além da sua própria casa. Ele não podia ignorar a verdade que Inês o tinha forçado a confrontar. Havia inúmeras outras crianças ainda a vaguear pelas ruas, ainda a pedir um lugar seguro que talvez nunca chegasse. Ele fundou uma organização em nome dela, o Refúgio da Inês, uma rede de abrigos pela Europa que oferecia não apenas camas, mas calor, educação e dignidade. O primeiro centro abriu em Lisboa, não muito longe de onde Inês tinha uma vez fugido de um orfanato que a falhou. Na inauguração, ela ficou orgulhosamente ao lado dele, a sua pequena mão enrolada na dele. Quando a fita foi cortada, o aplauso da multidão desvaneceu-se debaixo da voz dela enquanto ela se aproximava e sussurrava. Estamos a ajudá-los, não é? Sim, ele disse, porque tu me mostraste como. As noites na propriedade tornaram-se sagradas. Às vezes eles sentavam-se no jardim a ver o céu a arder em laranja sobre o Mediterrâneo, Inês aninhada ao seu lado. Às vezes Ana Gomes juntava-se a eles, a sua amizade a tornar-se algo mais profundo, enquanto ela observava o laço entre pai e filha a crescer. Juntos eles planeavam novos projetos, novas maneiras de alcançar crianças que precisavam do que Inês uma vez pediu em palavras trêmulas: apenas um lugar para ficar até a tempestade passar. Uma noite tranquila, Inês puxou a mão de João e levou-o para um pequeno canto do jardim. Lá, onde a chuva uma vez tinha encharcado o seu corpo a tremer, erguia-se uma simples estrutura de madeira. Era a casota do cão de que ela tinha falado pela primeira vez, reconstruída com madeira fresca e pintada de branco. À sua volta, flores que ela própria tinha plantado floresciam. Numa pequena placa estava inscrito: para cada criança ainda à procura de um lar, e para aqueles que encontraram um. João ajoelhou-se ao lado dela, o seu braço à volta dos ombros dela. Tu pediste-me uma vez uma casota de cão, ele disse suavemente. Inês assentiu, os seus olhos a brilharem. Mas o Senhor deu-me um lar. Não, ele sussurrou, a sua voz a quebrar. Tu deste-me um. Deste-me família. Enquanto o sol se punha e as primeiras estrelas perfuravam o céu, João percebeu que a tempestade que uma vez tinha trazido Inês para a sua porta não tinha sido uma maldição, mas um presente. Ela tinha quebrado as paredes da sua solidão e preenchido a sua vida com a única coisa que ele nunca tinha ousado esperar: amor. Daquela noite em diante, a propriedade dos Carter já não era a mansão de um milionário solitário. Era o lar de um pai e da sua filha, um lugar onde o riso ecoava mais alto do que o silêncio, e onde uma simples pergunta feita em desespero tinha se tornado um legado que abrigaria inúmeros outros. Às vezes, quando a noite ficava calma, Inês pedia para ouvir a história daquela primeira noite de novo. A tempestade, a pergunta, a porta aberta. E João contava-a não como um conto de pena ou resgate, mas como o momento em que tudo realmente começou. Porque às vezes o amor não chega em grandes gestos ou planos perfeitos. Às vezes ele começa com uma criança de pé na chuva, a sussurrar as palavras mais extraordinárias: posso ficar? Desde a primeira noite em que Inês apareceu encharcada e a tremer na porta de João Carter, até ao dia em que ela orgulhosamente usou o seu vestido azul num tribunal de Lisboa, esta história levou-nos através de tempestades, medos e triunfos. O que começou com um apelo desesperado para dormir numa casota de cão tornou-se uma jornada que redefiniu o significado de lar, família e coragem. A transformação de Inês de uma criança a sobreviver com sobras para uma filha amada, para além de qualquer medida, não foi um milagre de riqueza, mas de amor. João, outrora um homem rodeado por paredes de mármore e silêncio, descobriu que a verdadeira medida da sua vida não estava em contratos ou fortunas, mas no sorriso de uma menina que finalmente sabia o que significava pertencer. Ele lutou contra homens que a ameaçaram, enfrentou as dúvidas da sua própria irmã, suportou a dor do seu rapto e ainda a escolheu sempre. Em troca, Inês revelou uma força muito maior do que a sua idade, usando a sua inteligência e bravura para superar os seus raptores, mantendo-se firme mesmo quando o medo a deveria ter quebrado. Juntos, eles construíram mais do que uma família. Eles criaram um legado.
O refúgio da Inês tornou-se um símbolo de esperança, uma promessa a inúmeras crianças que ainda vagueavam pelas ruas à procura de segurança. Mostrou que mesmo num mundo onde a crueldade existe, a compaixão pode crescer mais forte, espalhando ondas que chegam muito para lá de um único lar. O laço deles tornou-se um testemunho vivo de que, às vezes, as mudanças mais poderosas começam com um simples ato de bondade e uma vontade de abrir uma porta. E o que podemos aprender com isto? Que o amor e a responsabilidade são escolhas que fazemos todos os dias. Que a riqueza não é definida por números num banco, mas pelas vidas que tocamos. Que mesmo quando as tempestades rugem à nossa volta, nós temos o poder de ser o abrigo de alguém. Talvez nem todos nós construamos abrigos ou fundações, mas todos nós podemos parar tempo suficiente para ver os vulneráveis entre nós, para ouvir, para cuidar, para escolher a compaixão quando a indiferença seria mais fácil. Inês e João lembram-nos que família não é apenas sangue, mas as pessoas que se escolhem uns aos outros contra todas as probabilidades. Eles lembram-nos que a coragem nem sempre se parece com grandes gestos. Pode ser a decisão silenciosa de ficar, de proteger, de amar quando é difícil. E eles lembram-nos que, às vezes, o que pensamos ser um fardo é, na verdade, o maior presente que poderíamos alguma vez receber. Se esta história te tocou, eu adoraria ouvir que parte ressoou mais contigo. Partilha os teus pensamentos porque a tua voz importa aqui. E se queres continuar a ouvir histórias que inspiram, elevam e nos lembram da nossa humanidade partilhada, não te esqueças de subscrever ao canal. O teu apoio dá-nos a força para continuar a criar histórias poderosas como esta, e juntos podemos espalhar mensagens de amor e esperança ainda mais longe.